Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história bizarra que abalou os Estados Unidos em 2021. Gabrielle Petito nasceu no dia 19 de março de 1919. Ela ficou mais conhecida como Gabi Petito, porque a Gabi, ela teve uma história que acabou muito cedo, de uma maneira trágica. Então eu vou contar pra vocês um pouco dessa história. A Gabi, ela terminou o ensino médio em 2017 e ela decidiu que não iria fazer faculdade assim que terminasse a escola. Ela decidiu que queria viver aventuras e viajar pelo país. Então, para isso, a Gabi começou a trabalhar num restaurante para que ela pudesse juntar dinheiro para fazer essas viagens que ela sonhava tanto. Ela começou a trabalhar ali e as pessoas diziam que ela era uma pessoa incrível, que ela era alegre, ela era divertida e era uma pessoa super leve. Então, ela levava a vida de maneira muito tranquila. Ela era muito comunicativa, então ela fazia amizade com todo mundo. No início de 2019, a Gabi, ela volta a ter contato com um dos colegas de escola dela, que se chamava Brian. O Brian, as pessoas diziam que ele era fechado, ele parecia ser uma pessoa fria. Ele era um pouco esquisito, ele não gostava muito de falar com as pessoas. E ele era, tipo, total oposto da Gabi. Então, eles começaram a se falar diariamente, saíram pro encontro e acabaram começando um namoro. Nisso, eles resolveram que iriam morar juntos, então eles se mudaram pra Flórida pra morar com os pais do Brian. A Gabi, ele tinha os pais separados e eles já eram casados com outras pessoas, mas mesmo assim, eles eram muito amigos, muito próximos e eles estavam sempre presentes na vida da Gabi, tanto o pai quanto a mãe. E aí, tudo bem, eles toparam que a Gabi fosse morar com o Brian na Flórida. A Gabi já era maior de idade, então pra eles tudo bem. A Gabi, ela entrava em contato com os pais todos os dias, então ela ligava pra eles sempre se comunicavam. Em outubro de 2019, já tinha 6 meses que a Gabi e o Brian estavam namorando. E eles resolveram fazer a primeira viagem deles juntos para Califórnia. Ao voltar dessa viagem, a Gabi viu que já tinha juntado dinheiro suficiente, então ela comprou uma van para que ela finalmente começasse a viajar pelo país em busca de todas essas aventuras que ela sonhava. Então, em 2021, a Gabi e o Brian finalmente começaram a viajar. Eles tiveram a van dela como se fosse uma casa. Então, dentro dessa van tinha colchão, tinha itens de sobrevivência para que eles pudessem acampar, enfim, tudo que eles tivessem a necessidade, a van seria como se fosse uma casa. Nisso, o Brian, ele pede a Gabi em casamento e ela aceita. E bom, a Gabi, ela resolveu abrir um canal no YouTube para que ela pudesse filmar todas essas viagens, essas aventuras e poder viver disso, né? Ela poder monetizar esse canal e viver viajando, ganhando dinheiro e compartilhando com outras pessoas que se inspiravam nela. E a Gabi, ela postava diariamente vídeos sobre as viagens, ela postava várias fotos no Instagram, então ela compartilhou com os seguidores dela quando o Brian pediu ela em casamento e ela tava, tipo, muito feliz. Bom, a Gabi e o Brian, eles usavam um aplicativo que as pessoas que fazem esse tipo de viagens, assim, costumam a usar, que mostrava a localização em tempo real dos dois. Então, as pessoas poderiam ver se estavam acampando por perto para poder se encontrar. Então parece que é um app usado por campistas para mostrar mesmo a localização também caso aconteça algum acidente, né? As pessoas saberem onde é que essas pessoas estão. Eles dois usavam esse app de localização. E como eu disse para vocês, a Gabi, ela postava diariamente no Instagram e às vezes no YouTube e entrava em contato com os pais dela diariamente. Só que no final de julho de 2021 as coisas ficaram um pouco esquisitas, porque a Gabi simplesmente não entrava mais em contato com os pais e não postava mais nada no Instagram. As últimas postagens dela tinham sido um pouco esquisitas e não era o estilo da Gabi. Os pais começaram a ficar um pouco preocupados porque eles não conseguiam entrar em contato com ela. Em 1º de setembro de 2021, o Brian, ele volta para casa dos pais dele na Flórida com a van da Gabi, só que sem a Gabi. Bom, os pais dela descobrem isso e tentam entrar em contato com o Brian para perguntar cadê a Gabi, já que ela não tava entrando em contato com ele, já tinha bastante tempo, e ele tava com a van dela, então, tipo assim, cadê a nossa filha? Onde é que ela tá? O Brian, ele se negou a falar com a família da Gabi, então eles tentaram falar com os pais do Brian e eles também não queriam falar com a família da Gabi. Então eles decidiram que iriam conversar com a polícia. E eles fizeram um boletim, né, de desaparecimento, e a polícia foi
foi conversar com os pais do Brian pra saber o que eles sabiam e eles disseram que não iam falar com a polícia. Então tava tudo muito esquisito. Como assim? O Brian, ele viaja o país inteiro com a Gabi. Eles tinham saído pra acampar numa floresta estadual e aí do nada a Gabi não entra mais em contato com os pais, não posta mais vídeos, não posta mais fotos. E o Brian volta pra casa com a van da Gabi, sem a Gabi, e não quer dar notícias a respeito de nada. Então aquilo era muito esquisito. A polícia começa então a investigar, obviamente, e quando eles começam a rastrear os cartões de crédito da Gabi, eles veem que ele tinha sido usado da última vez em 27 de agosto num posto de gasolina. Então eles pediram, né, as imagens de segurança ali daquele posto de gasolina e eles viram a van da Gabi estacionada ali na frente. E bom, a Gabi e o Brian, eles tinham saído e ido num restaurante e a polícia foi até esse restaurante e as pessoas falaram que tava muito esquisita, ela tava calada e eles saíram sem pagar. Então um dos atendentes foi atrás deles e perguntou se eles não iriam pagar a conta. E aí eles voltaram e pagaram a conta e foram embora. Então as pessoas diziam que a Gabi, ela tava muito estranha, ela tava, sei lá, devastada, triste, esquisita, ela tava bem esquisita. Vasculhando mais ali, a polícia achou uma ligação para emergência no dia 12 de agosto, ou seja, umas 2 semanas antes, né, daquele incidente no restaurante. E nessa ligação para emergência, um homem dizia que tinha visto um homem com a descrição do Brian batendo em uma mulher com a descrição da Gabi. Ele tava agredindo ela dentro de uma van branca, então esse homem, ele dá a descrição dos dois, ele dá a placa da van. E aí a polícia investigou que depois dessa ligação para emergência, uma viatura achou os dois, né, na estrada e parou a van. E aí tem as imagens da body cam, que é a câmera corporal, né, dos policiais que atenderam os dois. E aí eles resolveram pegar o depoimento dos dois separados, justamente para caso um deles estivesse sendo agredido, poder falar abertamente sem estar com medo, né, do parceiro do lado. Então um policial foi falar com a Gabi, enquanto o outro policial foi falar com o Brian. E, gente, vou dizer pra vocês que é uma cena claramente na qual a Gabi, ela tá sofrendo. A Gabi, ela tá chorando e ela tá muito pra baixo, ela tá muito triste. E o Brian, ele tá super tranquilo, inclusive ele faz várias piadas com a polícia. A Gabi, o policial fala, né, que recebeu uma denúncia sobre uma violência, de que um homem estava batendo numa mulher. E a Gabi, ela fala que ela bateu nele primeiro. Ela só sabe falar isso. Ah, eu bati nele primeiro, eu que sou descontrolada, eu que surtei. E aí ele só se defendeu, enfim, porque ela parece que tá com algumas marcas no corpo e o policial pergunta, né, tipo, que marcas são essas? Foi ele que fez isso? E ela fala, tipo, foi, mas eu que comecei. Então ela tenta a todo minuto jogar a culpa nela mesma por ter sido agredida. Enquanto o Brian, ele tá super tranquilo, ele nem costuma rir, mas ele tá rindo com o policial. E ele fala, não, ela é louca e às vezes ela tem uns surtos. E aí eu tinha sujado a van e ela tem mania de limpeza. Então ela surtou quando viu que a van tava suja e começou a gritar e começou a me atacar. E eu só empurrei ela pra ela parar de me agredir. Você sabe como é, né? Mulher é um pouco estranha, às vezes ela sai do controle. Aí o policial ainda faz uma piada dizendo, tipo, eu sei como é, porque eu tenho uma em casa que também é assim, que às vezes surta. Então eu sei exatamente do que você tá falando. E os dois começam a rir. Então, tipo assim, enquanto a Gabi tá sofrendo, tipo, muito, o Brian tá super rindo com o policial, fazendo piada e não tem nenhuma marca no corpo dele de agressão. A polícia resolve que, como o Brian tinha sido o agredido, né, segundo ele e segundo a Gabi, que disse que foi ela que agrediu ele, eles resolvem que o Brian vai dormir num hotel, nesses hotéis de beira de estrada, né, que lá eles chamam de motel, e a Gabi vai ficar com a chave da van pra que ela possa dormir na van. Então a polícia meio que separou os dois por uma noite pra eles esfriarem a cabeça, pra Gabi não agredir o Brian de novo. E, enfim, absurdo. E aí, quando a polícia ela acha, né, essa ligação pra emergência e essas imagens da body cam, ela começa a observar que tem algo errado. Que a Gabi provavelmente estava sofrendo violência doméstica do Brian. E agora, com o desaparecimento dela, ele se tornou, no dia 15 de setembro, o principal suspeito do desaparecimento da Gabi. Acontece que, como eu disse pra vocês, a Gabi, ela tinha um canal no
YouTube e com toda essa repercussão que o caso tomou, porque o país inteiro começou a falar a respeito do caso, a Gabi começou a ganhar cada vez mais inscritos no canal e mais seguidores no Instagram. Então as pessoas queriam respostas. Elas queriam saber o que tinha acontecido com a Gabi. E eles sabiam que o Brian, ele era suspeito. Inclusive, a polícia divulgou nos jornais as imagens, né, da body cam dos policiais, que mostrava tudo que tinha acontecido. E aquilo revoltou muito as pessoas. Para a população ficava claro que o Brian tinha feito alguma coisa com a Gabi. E que ele não era a vítima. Ela era a vítima e aquilo estava muito claro nas imagens que ela aparecia com marcas, chorando, super devastada. E fora a testemunha que tinha visto um homem batendo numa mulher e não uma mulher batendo num homem. Enfim, as pessoas começaram a fazer camisetas, cartazes, tudo pedindo justiça pela Gabi e querendo que o Brian falasse onde que estava a Gabi. Ele tinha sido o último a ver ela, e enfim. Inclusive as pessoas resolveram acampar no quintal da casa do Brian, pedindo por respostas. Bom, a polícia ela foi atrás desse app que eu falei pra vocês, que mostrava a última localização das pessoas que estavam acampando. E a Gabi, ela tava num local de acampamento, numa floresta que se chamava Spruce Creek. Então eles foram até lá e não acharam nada, e continuaram as buscas, até que surgiu um vídeo no YouTube de uma família que estava acampando ali por perto e, por acaso, tinha filmado uma van branca ali dentro da floresta, que era a van da Gabi. Então isso só afirmou mais para a polícia que aquele era o lugar que a Gabi tinha estado por último. Então eles começaram uma busca ali pela floresta e tal, até que eles acharam um corpo perto de um córrego. Eles foram no local, enfim, investigaram e chegaram à conclusão de que era o corpo da Gabi. Eles precisaram fazer vários exames, já tinha passado um tempo, e eles identificaram que era a Gabi. O legista disse que a Gabi ela morreu por estrangulamento e traumatismo craniano. Depois de acharem o corpo da Gabi, as pessoas queriam ainda mais que o Brian falasse o que tinha acontecido. Elas já sabiam que a Gabi estava morta, mas elas queriam que o Brian desse uma resposta do que foi que aconteceu, porque elas sabiam que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Afinal, a Gabi ela tinha sido assassinada. Eles chegaram à conclusão que era estrangulamento mecânico, ou seja, mãos. Foram mãos, não foi? Ela se prendeu em alguma coisa e se enforcou. Não, era estrangulamento mecânico. Então, alguém matou a Gabi. E o Brian sabia o que tinha acontecido. Os pais do Brian simplesmente saem de casa e falam para as pessoas que estão acampadas ali que o Brian não tá ali já tem 2 semanas. Ele tinha saído pra acampar numa reserva florestal. E aí as pessoas ficam tipo, como assim? Por que vocês não falaram que ele não tava aqui? Sabe? Que bizarro. Os pais dele estavam agindo de maneira esquisita. Então a polícia começa a procurar pelo Brian nessa reserva florestal e simplesmente não acham absolutamente nada. A polícia, ela fica 1 mês procurando e não acha nada. Então eles começam a desconfiar que talvez o Brian não estivesse ali, que ele tinha falado pros pais que estava ali, mas ele não estava, ou então os pais dele estavam mentindo, até que os pais dele começam a fazer a própria busca. E aí, imediatamente, eles acham várias pistas na floresta que levaram até restos mortais. Esses restos mortais eram do Brian. Então a polícia recolhe os restos mortais e, enfim, eles analisam que tinha sido um suicídio. O Brian, ele se matou. E eles acham aquilo muito esquisito, porque a polícia ficou 1 mês procurando naquela região e não achou nenhuma pista. E os pais dele, no mesmo dia que foram ali, eles acharam diversas pistas e, inclusive, acharam o próprio filho. Então, a polícia desconfia que eles possam ter plantado algumas coisas ali e também que eles sabiam exatamente onde o filho deles estava. Perto do corpo do Brian, eles acharam uma mochila e um caderno. Nesse caderno, ele tinha escrito uma espécie de carta explicando o que tinha acontecido com a Gabi. E vocês não vão acreditar no absurdo que estava escrito ali. O Brian disse que ele e a Gabi, eles estavam acampando, né, naquela floresta lá que eu falei pra vocês, que foi onde ela foi encontrada. A Gabi, ela entrou no córrego e quando ela saiu desse córrego, ela tava com um galo na testa e ela tava sentindo muitas dores no corpo inteiro. Então, quando ele tirou ela da água, né, ele tirou ela no colo, ela tava tremendo violentamente, ela tava tremendo muito, que tava absurda a situação, e ela gritava de dores no pulso e nos pés. Então, ela gritava que queria que aquela dor parasse e, enfim, ela tava histérica de tanta dor. Então, o Brian resolveu tirar a vida dela como um ato de misericórdia, porque ele tava com pena dela e ele só queria ajudar ela para que aquela dor
parasse. Então ele tinha tido um ato de misericórdia e matado a Gabi pra salvar ela daquela dor. Acontece que as pessoas não são burras e elas acreditavam que o que tinha acontecido era que depois daquela confusão lá com a polícia, a Gabi tomou uma atitude de terminar com o Brian. E ele não aceitou muito bem, então ele agrediu ela e enforcou, né, estrangulou ela e bateu nela de alguma forma que causou um traumatismo craniano. Então aquilo que teria acontecido, e ele posicionou o corpo dela perto do córrego para parecer que tinha sido uma morte natural, digamos assim. Então as pessoas acreditam que foi isso que aconteceu. E bom, a família da Gabi entrou com um processo contra os pais do Brian, porque eles têm certeza que eles sabiam que a Gabi não estava mais viva, por isso que eles não queriam entrar em contato com a polícia. E também eles sabiam que o Brian tinha saído de casa já há 2 semanas e deixaram as pessoas acreditando que ele estava em casa. Então eles sabiam que o Brian estava na floresta. Inclusive, deixaram a polícia ficar 1 mês procurando por ele como foragido, sabendo que ele provavelmente já estaria morto e eles sabiam disso. Bom, a família da Gabi criou uma fundação com o nome dela, Gabi Petito, que era para ajudar pessoas a encontrarem entes queridos que desapareceram e também para ajudar pessoas que sofreram com violência doméstica, como a Gabi tinha sofrido. Então, a importância de mostrar para as pessoas que como eram o comportamento de uma pessoa que sofria com violência doméstica. Tipo, a Gabi, ela se culpava muito, dizer que ela que tinha batido no Brian e tal, mas ela visivelmente tinha sido agredida. E também para conscientizar a polícia, para saber como lidar com essas situações, afinal, estava claro para a polícia ali que ela que tinha sofrido a violência doméstica, então eles poderiam ter intervido ali e ter salvado a vida da Gabi, mas eles não fizeram isso. Inclusive, tiveram o Brian como se fosse a vítima, sendo que as pessoas viram ele batendo nela, enfim. Bom, esse caso dele ficou muito famoso nos Estados Unidos porque foi um caso, assim, estranho, né, de violência doméstica ali, escancarado e ninguém percebeu. E também, ela era muito jovem e é um caso muito triste. As redes sociais da Gabi ainda estão lá, então eu vi algumas fotos, fiquei bem abalada, né, em saber o que estava acontecendo. E inclusive as pessoas acham que as últimas postagens ali, quem fez foi o Brian, se passando pela Gabi, o que faz total sentido, porque você percebe a diferença, não era aquelas postagens alegres, felizes que a Gabi postava, eram umas coisas meio esquisitas, e ele era bem esquisito. Então esse foi um caso absurdo e bem diferente, então eu quis trazer pra vocês. Bom, gente, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse caso. Deixa aqui sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal, por favor, pra me ajudar, indicar pra outras pessoas, deixar o like, me seguir no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no meu outro canal, que eu posto coisas normais, não posto nada de crime nem terror. E a gente se vê no próximo vídeo.